Em 2025, completou 50 anos do lançamento do filme Tubarão. Dirigido por Steven Spielberg, que na época tinha 26 anos, o filme continua muito atual, de uma forma simbólica, subjetiva. E você vai entender o porquê se acompanhar esse vídeo até o final. Eu sou Cassiano, psicólogo, psicanalista, e hoje vamos falar sobre o inconsciente no filme Tubarão. O filme Tubarão, lançado em 1975, é considerado o primeiro blockbuster da história do cinema, inclusive vencendo 3 Oscars: melhor montagem, do melhor som e, é claro, trilha sonora. Não tinha como ser diferente, aquela música de 2 notas é até hoje associada à tensão ou a um perigo à espreita. Só que talvez o fato mais importante disso tudo, reconhecido até por Steven Spielberg, que falou que foi uma bênção que as coisas tenham dado tão erradas. E diante de tantos problemas, os dias de filmagem foram triplicados, o orçamento passou de 4 milhões para 9 milhões. Mas o destaque aqui é criatividade, é resiliência. Tubarão foi o primeiro filme a filmar no mar de verdade e foi muito desafiador, tanto pelo clima quanto a movimentação no mar pelas pessoas, outros barcos, helicópteros. Mas a maior dificuldade disparado foi o próprio tubarão. Ele era muito grande, cerca de umas 12 toneladas, e tinha muitos problemas, tinha vazamentos, e o contato com a água salgada prejudicava ainda mais. Para contornar essa situação foi preciso muita criatividade. Spielberg mesmo falou que teve que se inspirar um pouco em Alfred Hitchcock, por conta dessa áurea de suspense. E é algo realmente muito interessante, porque o tubarão, que é tão presente no filme, ele tem só 4 minutos de tela. E ao mesmo tempo, ele está muito presente no filme, sempre causando uma tensão através do desconhecido. Muitas vezes a câmera filmava a visão do tubarão, teve a barbatana também, os ataques sugeridos, como se o telespectador tivesse que completar a cena pela via da imaginação. Tem um momento do filme que o personagem Quint, ele tem ali um monólogo e ele está relatando uma situação que aconteceu na realidade, sobre sobreviventes do ataque de tubarões em Indianápolis. Ou seja, o filme utiliza um recurso de um episódio traumático para conseguir se conectar melhor com o público. E agora, olhando para umas questões mais subjetivas do filme, penso que o primeiro ponto importante a falar é que algumas pessoas relacionam os personagens com as 3 instâncias da personalidade descritas por Freud: o id, o ego e o superego. Então o Brody seria o ego, o Hooper seria o superego e o Quint seria o id. Só que assim, é muito forçado. Na verdade está errado, não tem como fazer essa relação. Como eu disse, é muito forçado. Pegar o Quint ali como id, por exemplo, não é possível fazer essa relação. Agora, realmente mostram personalidades diferentes, isso é bem interessante. Tem o equilíbrio, Hooper ali com a explicação, né, o conhecimento, o Quint como um dominador, buscando uma vingança. Enfim, isso é interessante de analisarmos. Assim como o filme como um todo, essa imensidão do mar, né, o submerso. Então, o inconsciente é representado muito dessa forma. E toda essa relação com o desconhecido também. Tem um exemplo do iceberg que mostra a ponta como sendo o consciente. Um pouco mais abaixo está o pré-consciente e no fundo, então, toda aquela imensidão é o inconsciente. E se tratando do inconsciente, ele está sempre à espreita, com muitas defesas, mas está ali. E você não percebe, só que ele está se manifestando nas suas atitudes, nas suas ações, nos seus pensamentos. Ele faz parte de você e, na verdade, é quem comanda.
E aquilo que não queremos lembrar, não queremos ver, jogamos para o fundo, jogamos para o inconsciente. Ele retorna, não percebemos, mas retorna mais forte. Então, tô fazendo uma relação com aquele monstro interior que todos nós temos. É interessante que nós citamos o filme Tubarão quando falamos sobre o filme brasileiro O Agente Secreto, que lançou este ano. E é possível percebermos, da mesma forma lá, que aqui tem a ameaça oculta, agora olhando de uma outra forma, no sentido do coletivo, das pessoas terem um medo de não aprofundar, de poder ficar pela beirada, porque se fizer algum movimento, se for mais a fundo, estão correndo um risco. Podem não saber onde vem o ataque, onde está o monstro, mas sabe que estão correndo risco. É essa ameaça oculta que está à espreita, pronta para atacar. Claro que o agente secreto, falávamos de um cenário nacional da época. Então talvez seja interessante olharmos para outros países, um contexto mundial. Então, se alguém quiser contribuir, deixe aí nos comentários, vamos falar mais sobre isso. De qualquer forma, o filme deixa bem claro o quanto isso nos afeta, esse medo, essa angústia, essa ameaça oculta, uma certa forma velada. O filme também faz uma forte crítica, veja bem, isso há 50 anos atrás, com relação à negação. O prefeito da cidade, ele não quer fechar as praias. Ele está mais preocupado com a economia, quanto isso vai afetar o comércio. Então ele faz de tudo para que as praias não sejam fechadas e, de certa forma, parece realmente acreditar nisso, por esse movimento, né? Negação. Mas é muito atual, né? Vivemos algo assim na escala global há tão pouco tempo. E há 50 anos atrás, o Tubarão já falava sobre isso. E realmente é muito interessante o quanto algumas pessoas entram e de alguma forma distorcem a realidade, acreditam realmente na sua versão, por mais que os fatos estejam ali na cara, basta olhar, basta direcionar o olhar. Esse é muitas vezes a maior dificuldade, né? Darmos atenção para aquilo que não queremos ver. E tem mais, Tubarão também pode ser entendido como uma crítica ao ódio destinado às mulheres, relacionado à sexualidade e à liberdade, né? Andam juntos, o que infelizmente ainda é algo da realidade. Talvez lá na época do filme isso era um pouco mais velado. Hoje em dia as coisas estão mais conturbadas, esse ódio em relação à liberdade, ao sexual, ao feminino. O embasamento com o filme é que a primeira vítima do tubarão, ela está tomando um banho nua. Então tem ali, seria como a punição à sua liberdade sexual. Alguns colegas também veem a castração representada ali no filme, alguns ataques que o tubarão comete, que é na região da cintura. E isso não me pareceu forçado, como antes, quando falei sobre id, ego e superego. Aqui, se analisarmos o que falamos até agora, da agressão ao feminino, a liberdade sexual e essa ameaça oculta que está sempre à espreita para desferir o ataque. Então você tem que ser muito cuidadoso para saber até onde pode ir. Mas é importante relatar que Spielberg nunca falou nada sobre isso. Mas a magia da sétima arte nos permite pensar. E quando olhamos para o inconsciente, então conseguimos aprofundar ainda mais as questões. E por esses e tantos outros elementos é que o filme Tubarão nos faz refletir mesmo 50 anos depois do lançamento. Vale lembrar que no Brasil ele foi lançado em 25 de dezembro. Então no momento da gravação ele ainda não completou 50 anos do Brasil. E você já tinha se dado por conta quanto esse filme é impactante? Tem pessoas que ficaram com medo do tubarão só depois do filme. Outras não queriam mais entrar no mar. Enfim, foi um fenômeno. E ele veio recebendo muitas homenagens ao longo deste ano. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos.
Filmes, séries e animes você acompanha aqui no canal Pro Cinema.